Fala, pessoas! Tudo bom com vocês? Vocês estão bom? Tudo certinho? Você não sabe quem eu sou o Cego, eu jogo umas coisas aí. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser, depois você vem aqui pra Roxinha interagir com a gente, pô, eu prometo, a gente é legal. Não sabe como interagir? É fácil, o comando é exclamação Oi. Ele vai te dar todas as interações do chat. Temos também aqui o comando exclamação redes e exclamação Discord. O rede, obviamente, você sabe, são as redes sociais e o Discord, o azelinho cremoso velho. E deixa eu te lembrar que se tiver vídeo novo no YouTube ou se tiver live na Roxinha, eu aviso lá no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter. Nós temos aqui vários comandos de voz e como você faz? Você assiste a live, ganha os pontinhos do canal que são os remedinhos e aí você pode usar esses remédios para mandar alguma mensagem legal pra gente, beleza? Fora isso também, temos aqui a Rifinha da Benju. Quem puder participar e ou ajudar, eu agradeço, tá bom? R$ 10 que eu dou no meirinho, mas se você não puder comprar, puder divulgar aí pro pessoalzinho, a gente agradece bastante, tá bom? Temos ali no nosso sobre, tem o bannerzinho que você pode clicar e ver tudo bonitinho. Voltamos para mais um bloquinho. Dedé, este gatão está aqui. Tudo bom com você? Vamos que vamos, Vamos vamos em que vamos. frente. Dé, eu tava pensando numa coisa. A gente tava discutindo sobre interação e aí você tem toda a linguagem corporal, né? Aí eu penso uma coisa e eu queria saber a sua brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Aí o Redianos cantando molejão. Mas eu tava querendo saber de você o seguinte: você acha que hoje em dia as pessoas mais novas que você conversa, elas têm uma linguagem corporal bem desenvolvida? Ou você acha que elas estão mais apáticas no sentido de se comunicar com gestos e expressões? Porque É, o que eu tenho visto, né, é o seguinte: como as pessoas elas estão muito ligadas ali, como a gente estava falando, no eletrônico e tal, e elas perdem essa interação, essa, né, interação inicial quando criança, eu não tenho visto muito as pessoas sendo expansivas, por assim dizer, né? Ou falando que nem italiano com a mãozinha assim em forma de coxinha, tá ligado? Italien. É. Já viu esse do Italien? Não, Aparece não, o, não o cheguei a meme. ver. Tem o Alien Ah, te olhando, escrito Alien. Aí embaixo tem a mesma foto, escrito Italien, com as duas mãozinhas que italiano usa. tá. Não, 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 não cheguei a ver. Cheguei a ver, não. Mas Quando eu parece. vi, eu caguei de rir, Ah, velho. Na boa, tipo. E é sim. óbvio que eu mostrei pra tudo quanto é descendente de italiano que eu Justo, encontrei e casquei o justo, bico. justo. Por que não, né? Fazer um leve bullying aí. Respondendo a sua pergunta, Hum, não é nem questão de opinião pessoal minha, não tem a ver com achismo, não tem a ver única e exclusivamente com o que eu observo. uhum, Realmente existem testes, isso eu cheguei a ver. certo. Um deles consistia inclusive em desenhos muito bem feitos Uhum, no lápis de olhos, certo. né? E você tinha as alternativas para marcar o que que aquela expressão facial na área, na região dos olhos, transmitia para você do que a pessoa queria transmitir, né? Alegria, tristeza, vergonha, etc. Uhum. Eu lembro que eu fiz esse teste e eu acertei tudo, até porque, como você sabe, eu cheguei a brincar de desenhista, então Uhum, sim. essa parte dos olhos geralmente é uma É região a do corpo área que mais desenhistas expressiva, gostam né? muito de desenhar. E Saúde. eu acompanhei, né, um leve, uma leve engasgada com Ui. saliva. A gente ficar velho é uma merda. Então, assim, além desse teste que eu fiz e vi os resultados, tal, não sei o que, aí eu me aprofundei, né? Porque você faz esse teste, você tem ali os dados, mas não tinha ali, por exemplo, faixa etária.
Certo. Esse teste eu fiz, eu não havia nem me casado ainda, então Faz eu tempo já mesmo. notei, faz bastante tempo, então eu já notei na época daquele teste que já existia um decréscimo no número de pessoas que tinham a capacidade de compreender, né, de fazer uma leitura correta do significado da expressão que era transmitida com o olhar, Uhum, né? Interesse, desejo, vergonha, essa coisa toda que eu coloquei. uhum. E eu fui buscando mais e mais, e eu não lembro se foi pelo Leandro Carnal, eu não lembro se foi pelo Mário Sérgio Cortella, não me lembro se foi pelo... Como é que é o nome daquele outro careca que anda com eles? Tem Aquele que dois fala, carecas. foda-se. Não, esse é o professor da USP, se eu não me engano, que é Isso é muito muito bom também, bom, professor mano. de filosofia, mas eu É esqueci muito bom. momentaneamente o nome dele. O Pondé. Ah, Porque pô, tem dois tá. carecas. Tem o Pondé, que o Pondé costuma ser, inclusive, o contrapeso desse quarteto, né? Aham. De pensadores. O Pondé, ele é mais ácido, ele é mais anarquista, como ele mesmo se definiu. Ele falou, eu não sou um cara de direita, mas eu definitivamente não sou um cara de esquerda. Eu sou mais Uhum. Lado pro anarco. foda-se. E eu não lembro realmente se foi nesses ou se foi algum psicopedagogo. Eu lembro que na época eu fiquei muito interessado nesse assunto e foi na mesma época que eu estava transando muito esses pensadores. Então por isso que eu posso estar fazendo confusão. E eu Deixa eu tive só dar um acesso, adendo, gente. O Dé não tava pegando esses pensadores, não. eu Transando, no estava transando as caso, ideias. Isso é uma é. expressão de velho. Não Exato. significa que eu estava dando papum com os caras, não. O Tim Maia usava muito essa expressão nos shows. Nós vamos transar a próxima música. Ou seja, a gente vai. Vamos curtir, vamos É, aproveitar, vamos, exato. né? Só avisando, né? Porque numa dessa, porra. Cara, numa dessa, tô tomando processo Deu no de... fuxico. O Dé tá comendo os pensadores, tá ligado? Pois é, tipo... E não é o caso. É. Definitivamente não é o caso. Então, eu vi estudos realmente falando além de comentários, obviamente, eu cheguei a ver estudos mesmo, né? Resumos Sim. de estudos feitos em faculdade de psicologia, não sei o quê, que mostrava claramente um decréscimo, como eu disse, não só do coeficiente de inteligência que saiu na Super Interessante, aí pelo menos eu posso dar nominalmente o nome da publicação, Sim. como esses outros estudos mostrando que as gerações mais novas, com alto índice de interação eletrônica, não estão sendo capazes de se comunicar corpo a corpo, né, pessoalmente, porque realmente elas não se entendem, elas não entendem linguagem corporal, elas não entendem expressão facial, não entendem tom de voz, principalmente quando elas estão emitindo, não quando elas estão Recebendo. recepcionando, entendeu? Então é óbvio, você geralmente nota quando alguém está falando com você de uma forma mais agressiva. Uhum. E isso caiu muito, principalmente no ato de falar, de não saberem ter o controle do tom de voz, porque uma das questões da interação é você, isso com certeza aconteceu com você, aconteceu comigo, Uhum. aconteceu com todo mundo, de ouvir, não fala assim comigo, É. baixa o tom para falar comigo. Então assim, querendo ou não, esses arranca-rabos que nós vivemos durante a primeira infância, a segunda infância, pré-adolescência, adolescência, etc., vão ajudando a gente a compor a nossa forma de falar. E que Tem nem que serve de sempre, olha, treino, né? cara, eu tô com 42 anos e tem horas que eu gostaria de ser muito mais afável no meu jeito de falar, no meu tom de voz, e simplesmente me foge. E isso é uma dificuldade minha e eu fui alguém que teve bastante interação social, até porque o meu jeito de falar, como você bem sabe, é muito esse que eu tô falando agora. Tirando os momentos que eu dou a gargalhada, o meu jeito de falar é muito sério, Muito né? sisudo. Não é assim... Não tem aquela malemolência, né, meu filho? Não, mas eu acho que é assim também. Existem momentos e momentos da vida, né? Tem momento que você tá com muita paciência, tem momento que você tá poucas, né? E aí não tem como você estar 100% do tempo afável com tudo e todos, porque todo mundo tem problema, né? E às vezes os problemas estão Olha a martelando mensagem! Atenção chat. Pausa o para um capote. comunicado importante. É, Alugo cobertura com 2 pistas de pouso.
Tratar com o Rufipeon. Tá. E como eu tava falando, às vezes, tipo, os problemas estão martelando na sua cabeça e por mais que você queira ser uma pessoa amável e ser um cara. Afável. É. Não, amável mesmo, de estar de braços abertos pra receber a conversa ou receber o próximo, às vezes você só não tá, né? Só não tá. Mas eu te perguntei isso por quê? Porque eu conversei recentemente aí com uns pessoal de 20 e poucos anos, pessoalmente, né? Falando, Certo. tete a tete. E, cara, as- essas pessoas que eu conversei, elas simplesmente não tinham linguagem corporal nenhuma. Tipo, tava aqui no prédio, eu tava lá embaixo na portaria, pegando um negócio e tal. E aí, tipo, jovens como você, né, Rediano? Está certo. É, eu tava na portaria Para com pegando. isso que você já tá nos trintinha que você já falou, velho. Não É, vem com essa de querer pagar de moleque de 20 não, hein? daqui a pouco você tá no Zenta, fica tranquilo. Na hora que você entrar no Zenta, o bicho pega. Mas aí eu tava lá conversando com o rapaz que fica na portaria e tal, que é mais velho que eu, inclusive. E aí um moleque, chamar de moleque, mas não pejorativamente, mas porque é Certo? novo, né? O moleque começou entrou na conversa que a gente tava, e aí, tipo, ele soltou assim, nossa, mas eu tô muito puto, tá ligado? E literalmente, o jeito que ele falou foi assim, ó. Nossa, gente, vou falar pra vocês, eu tô muito puto. Aí eu virei assim o rosto, olhei pra ele, e a expressão corporal dele, ele parecia o Mun-Ra dormindo no sarcófago, tá ligado? Parado, assim, com os braços cruzados e falando que tava puto, mas nessa calma. Aí eu fiquei pensando comigo, irmão. E esse moleque tá puto e tá assim, eu imagino na hora que ele for assassinar alguém, tá É, ligado? total psicopata, sangue frio. Sim. Cara, eu fiquei pensando, mas será que tá assim mesmo, no geral? E aí eu fui notando pessoas que moram aqui no condomínio. Eu vou. Porque eu não saio muito de casa, né? E aí às vezes eu desço e vejo o pessoal conversando. E, e assim, tá seguindo essa mesma linha, tá ligado? E isso me assusta. Porque vai chegar no momento que, porra, eu tô conversando com o quê? Com um robô? Que não tem É, o problema é expressão? que isso é um efeito bola de neve, tá? A pessoa. Ô, o Arroz arroz aí. Overlord, Tudo bom, bem-vindo. arroz? Como é que você tá? Arroz é gente boa Então, também. então assim, cara, é um efeito meio bola de neve, manja. Tipo, você não tem interação social, como é que é? E você vai perguntar, tá puto por quê? A resposta, perdi minha casa no Minecraft. Esse é o Rediano, mano. Mas é por Pois aí, é. entendeu? É bem por aí. E a partir do momento que você não interage e fica no mundo eletrônico, você não desenvolve habilidades sociais, inclusive de comunicação e leitura de linguagem corporal, facial, etc. Uhum. E você se sente mal por isso, então você volta para o meio eletrônico. Então, assim, é uma coisa que dá seguimento a outra e nunca para, né, velho? É por isso que eu, mesmo com os meus filhos, cara, eu tô dando graças a Deus a interação que eles têm na escola, obviamente. Uhum. E geralmente quando nós passeamos com eles geralmente só nós, né? Sempre família, assim, tipo em algum lugar Sei. com pouco acesso a outras pessoas. E não é uma coisa que eu tenho achado muito bacana, porque justamente a minha infância, como eu disse, É todos bicho os solto, momentos que né? eu tinha permissão, eu não fui bicho solto, era o Com que a eu ia permissão falar. dos teus pais, mas você foi bicho solto. Você Todos os brincou na momentos que eu rua. tinha essa permissão, em vez de, porra, jogar no Atari ou no Master System, não, cara. Molecada tá lá embaixo é final de semana, vou brincar com a molecada. Mesmo quando Uhum. ocorria de ter briga, mesmo quando ocorria de eu sofrer um bullying, ou de eu magoar alguém, de ter qualquer problema. Não, poxa, a preferência é estar com pessoas, Sim. né? E eu acho que o que tá me dando medo é o seguinte.
Eu não sei se você viu, o Facebook tá soltando um bagulho de óculos virtual do Meta. E assim, aparentemente vai ter encontros de pessoas dentro lá da realidade virtual dos caras. E eles já estão fazendo um esquema deles mapearem todo o seu rosto para te projetar digitalmente o mais É, perfeito jogador número possível. um. Jogador É, número um, né? exato. E aí Sem avatar. Não, com avatar no caso. Não, sim, Ah, tipo, sim, sem sim, avatar sim. fictício, né? Ah, sim, 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 sim. Tentando É, transportar o seu eu físico fidedignamente sim. ao metaverso. Aí o Zuckerberg, inclusive, deu uma entrevista pro cara usando essa tecnologia. E eu achei assim medonho, porque tá muito perfeito. Mas eu tô mencionando isso por quê? Porque as coisas elas estão caminhando para um virtual tão grande, na minha opinião, né? E eu posso estar errado, mas elas estão caminhando para um virtual tão grande e daqui a pouco você não vai mais querer sair de casa para nada, porque você vai, inclusive, poder falar, entre aspas, tete a tete, com os avatares virtuais, né? É, o Zuckerberg, cara, eu acho ele um bosta. Ele é um Falei mesmo. aproveitador mesmo, né? Não, velho, eu acho ele um bosta. Eu Hum. acho ele um cara que, por questão da vida, se deu muito bem com a questão do Facebook, etc. Uhum. Ele tem mais dinheiro que Deus e tá tudo certo. Mas ele pega justamente a absoluta e total contramão de qualquer tratamento psicológico que um ser humano possa precisar. Todo Olha, tratamento psicológico diz, cara, você tem que enfrentar, mesmo Filha da que Pita. Até gradualmente, eu mesmo que assustei leve uma nesta. vida inteira. Porra, uhum. Popote. Ela assustou, mano. Ela assustou, Mesmo velho. que gradualmente, Uhum. você tem que enfrentar os seus problemas, os seus dilemas, os seus medos e tentar transpô-los ou pelo menos aprender como lidar com Uhum. eles. Esse filho de uma puta tá fazendo o contrário. Ele tá falando, olha, você tem um problema de ser socially awkward, né? Você não ter Estranho socialmente, grandes. né? Pois é, você ser estranho socialmente e tudo mais, e eu quero te dar um refúgio em vez de criar ferramentas e formas de reverter essa situação para você pelo menos aprender a lidar com É isso. porque se ele reverter, ele não ganha dinheiro, né? Pois é, então é por isso que eu estou dizendo com É, todas as letras. Ele é um normal. grandíssimo filho de uma puta. Entendeu? A mãe dele que me desculpe, Ela é uma santa, mas ele é um filho da entendeu? puta, né? Mas esse cara é um monstro, esse cara é um sociopata, entendeu? Ele é mesquinho, ele é narciso, ele Sim. é um bosta de E- querer tentar trazer cada vez mais um emaranhado de gente que já está vivendo uma vida complicada, inclusive, ou talvez principalmente pelo advento tecnológico, e ele tá falando, opa, ele é o camarada do Pinóquio, manja o dono do Sim, circo do Pinóquio? sim, sim, sim. É o Zuckerberg, Ó, velho. deixa eu ler aqui o arroz. Ele tá tranquilo, mas ele tá lendo sobre as tretas do leste europeu e no Oriente Médio. Esqueci de Treta. dizer, o arroz ele gosta desses bagulhos geográficos de guerra e as paradas todas. Então, o bichinho lê muito. É uma coisa Tá? que eu queria, inclusive, interagir mais, porque eu não emito certas opiniões por Uhum, falta de embasamento justo. mais concreto, mas também é um assunto que é bastante do meu interesse, principalmente essa questão da faixa de Gaza com Israel é um assunto absolutamente delicado, não pode ser tratado de forma leviana. Sim, Então vou recolher-me-ei a minha insignificância. né? Aí ele falou assim que ele vai ser feio tanto na vida real quanto fora. Que tristeza. E que o Zuckerberg, para ele, é um testa de ferro que ele tá lá só para tomar o ferro da empresa. Eu, eu, eu Pode até ser o concordo. caso. Eu Pode ser o caso. concordo. Porque ele tá ali, realmente, ele é a face da empresa, né? Embora tenha conselho de acionista e o cacete A4, ele é a cara do. Eu tava vendo os caras falando que assim, ele passou de ser o empresário mais odiado de todos para ser um dos mais amados. Entendeu? Por conta daquelas coisas de
de treta de privacidade do Facebook, não sei o quê. Ele ter ajudado na eleição do Trump, com É, aquela putaria toda e não sei o quê. então, e aí depois ele teve uma grande aula de marketing. Isso também eu vi o cara falando, tá? Eu tô reproduzindo o que o cara disse numa entrevista. Também nem lembro quem foi que deu essa entrevista, mas o cara tava analisando e ele falou assim, e hoje em dia, se você for ver na Forbes e essas paradas que elege lá quem é o mais pá dos pá, ele tá entre, sei lá, os 10 primeiros ali Ah, de CEOs que são amados por causa dessa revolução que ele vai fazer no metaverso, papapá e não sei o quê. Mas todo mundo esquece as tretas já de informação confidencial que esse cara, né? não, e não é só isso, cara. Não querendo sair novamente Uhum, demais do nosso assunto, minha opinião é essa. uhum, Acho difícil de eu mudar mediante o seguinte argumento que eu vou apresentar. hum, Eu, de repente, sou um cara famoso. Eu estou dando a minha face, a minha cara para um produto que sim. eu sei nos bastidores que faz um mal danado. Sei lá, um iogurte que se você comer demais, sei lá, os meninos vão ficar com É, peitinhos. você caga até Porque a tem uma dose morte, né? hormonal. Ou tem essa coisa, cria uma diarreia hemorrágica Uhum, mortal. hum. E eu tô dando minha cara a tapa pra todo mundo e falando, não, cara, Tá é tranquilo, né? fantástico isso. Eu Então, tomo assim, todo cara, você dia. escolhe, entendeu? Aí entra a outra questão que nós já tratamos da infância, das brincadeiras e do riscos, é Uhum. você saber lidar com as consequências. Você, no caso dele, Zuckerberg, um homem que deveria já ter atingido uma idade mental adulta, E ser responsável, entendeu? né? Você tem que ser responsável pela merda que você tá dando, emprestando a sua cara e usando as suas palavras Sim. pra divulgar. Então, assim, foda-se. É. Aí, no caso, quem vai ser mal educado sou eu, quem vai ser usar termo chulo sou eu, vai tomar no cu, Eita. porque você é um bosta, entendeu? Sem alma, sem caráter, que só tá pensando no seu bolso. Não Sim. tem nada de revolucionário nessa tecnologia que seja imprescindível nesse momento, Uhum. Que entendeu? Para o justifique, né, a avanço merda que da tá fazendo. humanidade. Então, assim, Exato. se você estivesse falando, olha, estou fazendo isso como uma fase experimental para um projeto, sei lá, do povo que está indo para Marte e você poder criar toda uma realidade virtual que você consiga resolver em tempo real em vários pontos do universo uma questão técnica de legal, beleza, mas você simplesmente abrir em caráter comercial para você encher o cu de dinheiro, transformando um bando de gente que já tem problema com a vida real, Sim. que já mal sai de casa e arranjar para elas mais um motivo para ficar enfurnado dentro de casa, sem nunca interagir com ser humano nenhum Uhum. e, e continuar dando corda para a prevalecência desse É. nojo que a gente está vivendo agora, de pânico, das pessoas não conseguirem lidar com as outras, não é porque simplesmente não quer, é uma opção. Não, se você colocar essas pessoas às vezes para interagir em público, elas entram em pânico. É porque a Caralho, pessoa pânico é uma não. situação psicológica grave. Então é Sim. por isso que eu tô sendo tão enérgico Uhum. com relação a ele e não tô medindo palavras. Pra mim Não, eu ele é um sei. bosta, eu quero que se foda Porque a porra do ranking da Forbes, que enfim o... no cu. Então, não, mas o que eu tô querendo dizer não é nem isso que eu tô admirado. É só pelo Nossa, fato mano, de que fazia tempo ele. que eu não xingava desse jeito, viu? Que bom, né? Muito tempo. É, mas o que eu tô querendo dizer é que ele conseguiu reverter essa situação devido a um marketing fudido. Eu não tô dizendo que ele tá certo. Eu só me Não, é claro, é espanto claro. que. Tanto que eu não tô discutindo com Uhum, você. Eu tô dando a sim, minha opinião, que eu eu não entendi, gosto, tá? De entendi. usar adjetivos e tudo mais, é que no caso dele, A assim gente como abre uma algumas outras exceção, né? personalidades que existem no mundo, é uma coisa tão forte em mim Uhum, por ver o quão mal isso tá fazendo para as gerações de hoje em dia ao interagirem com o mundo real, que não tem como eu ser brando. Até porque eu e, não sou ninguém. Cara, quem sou eu na fila do pão, entendeu? né? Tipo, minha Ah, opinião. Tudo que eu falei aqui é um grandíssimo foda-se a opinião desse sim. cara. É, mas o Entendeu? grande problema é que assim, as pessoas hoje em dia elas não estão sabendo nem lidar com elas próprias, quanto mais lidar com o próximo, né? E a gente muitas vezes só consegue acabar lidando com nós mesmos tendo contato com outras pessoas, porque é o que enriquece a nossa vida e faz a gente refletir sobre as nossas atitudes, nossos erros, acertos, deficiências e limitações. Sim.
Ó, o arroz, ele só para concluir o assunto que vocês estavam falando Claro. antes, sobre a faixa lá, ele também não curte comentar muito. Ele fala mais sobre Rússia e Ucrânia e as guerras contra o terror do que propriamente sobre Israel e os outros malucos lá. Eu Bem, acho assim, Arroz, o que eu sempre digo, e o cego tá aqui para não me deixar mentir, quando qualquer assunto envolver um elemento chamado ser humano, é, ele é complexo. O que você me talvez tenha ouvido, caso você esteja prestando atenção no papo, da minha reação com o Zuckerberg é uma coisa que assim eu evito veementemente fazer porque o ser humano é complexo. Mesmo o Zuckerberg eu também não vou rebaixá-lo além do posicionamento que eu já coloquei, porque sim, ele é uma pessoa, ele tem as questões dele para tratar, ele merece todo respeito, independente da opinião que eu carregue por ele, eu também acredito que ele merece respeito. E o assunto, um ser humano ou qualquer coisa que envolva o ser humano, seja geografia, seja história, seja psicologia, sociologia, o que quer que seja, sempre é brutalmente complexo, entendeu? E todas as opiniões têm e devem ser respeitadas. A máxima que eu carrego comigo, que por muito tempo foi minha frasezinha lá de WhatsApp, é: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. porque afinal Entendeu? de Então, contas alguém tem que estar errado, né? cara, tem vezes que todos estão errados. É, Tem papo que, cara, não tem como alguém tá certo. sim. Ah, e Entendeu? principalmente quando se trata assim de situações que envolvem, e isso eu não estou falando nem de guerra, e nem só do negócio do Zuzu. Eu tô falando num geral. Quando você trata de vidas de pessoas, uma palavra errada é tipo um dia de fúria, tá ligado? Sim, sim, Basta uma palavra errada para você acabar com a vida da pessoa. sim. Então é bem complicado, sabe? É bem. Ah, ele concordou. Não sei com o quê, mas acho que ele concordou com você. Então, assim, às vezes é bom evitar. Sabe aquele bagulho do. Eu não lembro de qual programa da Globo era que a mulher falava assim: prefiro não comentar. Cara, Eu não tô acho que era. Ou era lembrando. do Sai de Baixo, era de alguma sitcom que tinha na Rede Globo de televisão. Mas o fato é que eu acho que as coisas elas só vão piorando. E aí envolve-se guerra, controle de mídias sociais e etc. Pelo fato de que do jeito que as coisas estão indo hoje, vai chegar num ponto X da sua vida e você não vai ter parâmetro para comparar o que está certo e o que está errado. E isso eu estou dizendo não que assim, eu estou certo e o outro está errado. Não, eu estou falando de senso comum. Aquilo que todo mundo sabe que em tese é certo e aquilo que todo mundo sabe em tese que é errado, né? O senso comum, assim, o básico, né? Por assim dizer, o básico para se ser uma pessoa decente. E também é muito relativo, né? Mas e isso cai naquilo que a gente falou, o fato de que as pessoas não estarem tendo essa relação interpessoal hoje em dia e está tudo baseado na tecnologia dificulta muito dificulta muito você ter esse discernimento do que é certo e errado, porque hoje em dia, infelizmente, o pessoal acha que é assim, eu tô certo e eu tô certo, e é isso. Prefiro não comentar, é do Toma lá da cá, segundo o Google. Aí, ó, obrigado, Arroz. Obrigado, Show. Arroz. Mas é isso, então, o Arroz, por exemplo, o Arroz ele tem opiniões fortes também, entendeu? Lá no canal dele ele fala dos bagulhos de guerra, eles jogam uns joguinhos de guerra também, então ele é desses, entendeu? Vacila com ele que você vai ver o pipoco. É, coisa é foda. Mas é muito complicado isso, né, Dé, no final das contas. Eu acho que o dano que as pessoas estão causando a si mesmas de estar limando essa parte da infância, de estar limando essa parte da adolescência, onde você literalmente estava lá para brincar, né, para você
fazer as coisas da idade mesmo. Hoje em dia o pessoal não tá mais fazendo. Acho que o dano que eles estão se causando é muito grande, cara. Cara, porque a raiz disso, a meu ver, ou pelo menos uma das raízes disso é a questão assim. Nessas brincadeiras, é o pega-pega, cabra cega, o Uhum, que quer que esconde-esconde. seja, esconde-esconde, diaba 4, Uhum. são fundamentais para o desenvolvimento do seu caráter, da sua personalidade. Quando você inventa de pular de fases, que é o que acontece hoje, tipo, Sim. uma vez que você não tem isso, você já está indo logo para um eletrônico, tal, tem 5.000 problemáticas envolvendo essa questão, coordenação motora, capacidade de escrever com a mão, sem usar teclado, papapá. Isso é uma coisa que eu Existe. tenho. Eu já nunca escrevi bem. A minha letra foi sempre uma merda. Depois do advento do computador, mano, eu vou escrever só lamentos. Pode dar caixão vela preta pra minha mão, porque só não vai. Eu escrevo letra de forma e olhe lá, não venha pedir caligrafia corrida, não. Não sai. Pois é, mas existe uma raiz que eu ia chegar, que é a Uhum, questão, assim, inclusive comportamental, inclusive dessa questão de todo mundo ter opinião sobre todos os assuntos. Tem coisas, cara, que se você for perguntar pra mim, eu simplesmente vou falar, não é nem só prefiro não comentar porque eu não quero criar uma polêmica. uhum. É realmente eu deixar muito claro, olha, vou me recolher à minha insignificância mesmo. Eu não tenho arcabouço qualquer à minha disposição para eu tratar desse assunto. Então Tipo, tudo que prefiro sair não da minha comentar pra não falar boca merda, né? não será diferente do Uhum, cagalhão que eu solto na privada, uhum. tipo. E parece-me que a rapaziadinha hoje, principalmente os mais jovenzinhos, não só perderam a capacidade de pedir desculpa ou até de dizerem, como nós tratamos aqui sobre mentiras, cara, vou correr para fechar janelas que começou a cair um dilúvio. Bora. Mas também a questão de falar, cara, eu não manjo desse assunto. Sim, Agora toca um pouco aí que eu já volto em tá. alguns segundos. Pera aí que eu vou tocar aqui. É, eu acho assim que hoje em dia, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, mas hoje em dia todo mundo é obrigado a ter opinião sobre tudo, porque se você não tiver uma opinião sobre tudo, você não é considerado digno de participar das rodinhas de amigos, entendeu? Então é aquilo, né? Por isso que eu não participo das rodinhas de amigos. Porque eu não quero ter opinião sobre tudo. E eu acho também que o pessoal tem que respeitar isso, né? Você não vai ter opinião sobre tudo, você não quer ter essa opinião sobre tudo e. Ok. Eu acho que tá muito ok nesse ponto, né? Sei lá. É, é bem complicada essa situação. Eu acho que, voltando lá no início da conversa, essa falta de todas essas interações, essa falta Desculpem, da. estou de volta. Ah, beleza. Bem-vindo novamente. Essa falta das interações, essa falta de você ter essas experiências, ela tá dificultando muito a vida do ser humano. Ó, ter opinião sobre tudo ou ter que demonstrar virtude sobre algum tema também. Exatamente, Arroz. Total, Então arroz, é total. meio que eu tava falando pra eles, né? Hoje em dia tá meio que obrigatório você ter opinião sobre tudo. E se você não tiver, você não participa das rodinhas. E o ser humano a gente sabe que gosta de estar sempre incluído numa turminha, né? Como você me conhece há tantos anos, você sabe que eu não faço questão de estar incluído em rodinha nenhuma. Então é isso. Eu não quero ter opinião sobre tudo e eu tô bem assim. Mas parece que na internet, se você não tiver opinião sobre tudo, você é o errado da história. Aí você é taxado de um monte de coisa, entendeu? Você tenta fazer as coisas para ajudar os outros, e aí você é o taxista, o lobotomista, o pirofagista, entendeu? E, porra, peraí, né? É. Cara, eu O... vou usar uma frase que quem falou foi o Dave Chappelle. Uhum,
né? Grande Dave Aquele Chappelle, comediante. grandíssimo comediante americano, cara, sensacional. Um dos poucos que ninguém consegue realmente cancelar. Ele tem opiniões fortíssimas formadas, assim como diversos outros comediantes, e ele uma vez usou uma frase se referindo a um caso onde tinha uma mulher trans que acompanhava os shows dele, não sei o que, papapá, e que ele inclusive quis dar uma chance para ela, dela abrir um show para ele, para ela desenvolver o trabalho dela e ter o apoio dele, não sei o que. E ela era uma das pouquíssimas, se não a única trans que abertamente aceitava as piadas dele com relação à comunidade trans Uhum. e dava essa força para ele. Essa pessoa veio, infelizmente, a cometer suicídio por motivos que jamais saberemos. E o Dave Chappelle fala num dos shows dele que ele vira para ela e fala assim: Meu, Ai, chat, vocês são muito malvados comigo. Tô aqui, morrendo de fome este tempo todo, sem comer e sem beber, e ninguém me paga nem um lanche. Conclua seu pensamento que eu preciso dar boa noite pro Ceifas que chegou aí. opa, e aí, Ceifas? E ele vira para ela e fala assim: Olha, durante a apresentação dele, cara, eu não lembro direito como foi a história, que ele disse assim: Ah, eu não sei como você se sente, ou algo nesse sentido. E aí essa pessoa responde para ele assim: o que você precisa entender, você não precisa acreditar em mim, você não precisa me apoiar, você não precisa gostar ou deixar de gostar. O que você precisa entender, a única coisa é que eu estou vivendo uma experiência humana. E ele dá um peso, com toda a magnificência que ele tem de apresentador, ele dá um peso nessa frase dessa pessoa. E a real é essa: todos nós estamos passando por uma experiência humana, todos nós cometemos erros, todos nós cometemos acertos. E a Que gente bom aprende aqueles mais, de né, nós pelos que erros. conseguem aprender, tem gente que não consegue. Justo. Então o que eu noto, e é um dos motivos pelos quais me mantenho muito longe da internet, e como você sabe, um dos motivos para eu ter resistência de começar essa brincadeira aqui contigo, é que se tem uma coisa que eu não preciso na minha vida, e provavelmente eu responderei de uma forma bem brutal, é ter um bando de gente que não caminhou metade do que eu caminhei, ou mesmo que tenha caminhado o dobro, não caminhou a minha vida, não caminhou com os meus pés, não sentiu a dor dos meus calos, e querendo me taxar e apontar o dedo como se o próprio peido não fedesse. Exato. Então, essa questão do julgamento dos moralmente virtuosos, Justice Warriors, e essa rapaziada toda que está hoje em dia, só demonstra o quão o ser humano está mais preocupado em destruir, principalmente essa geração de agora. Tá menos que eu esteja cometendo um erro de falar isso, e pode ser o caso, mas ainda assim, na minha opinião, nesse momento, me parece que essa geração de agora, que faz extenso uso da internet, aproveita as plataformas que a internet disponibiliza única e simplesmente com o intuito de destruir o próximo. Aí são os trolls, os diabos A4 que tem por aí, mas também os guerrilheiros de justiça, né, os Justice Warriors, essa coisa toda, como se fossem única e exclusivamente virtuosos. E nenhum ser humano é só virtude. Não existe A isso. gente é mais defeito que vezes, virtude, né? E às vezes a própria virtude que você pensa que carrega, cara, a vida vai te dar um baile e você vai tomar um pé na bunda daqui a alguns Olha a anos e mensagem, vai ter hein? que Atenção, se tocar chat. que não, aquilo Pausa não para era um uma comunicado virtude, aquilo era importante. danoso. Se você acha E que o temos cego velho é comentários aí, preguiçoso, inclusive, do precisa Seifa. conhecer o avatar da preguiça chamado de Você acabar Chimuzeira. de concluir. Não, Falei. já terminei. Então, ó, sabedoria demais também pode te deixar louco, Redianos falou. Olha eles aí, o Ceifas falou. Porque a sabedoria demais faz você questionar mais coisas, mais temas e fica nisso sempre. Cheguei no boteco, cadê minha Heineken? Né? Se a Heineken patrocinasse nós, eu sei fazer, eu até te dava uma. Até chegar no questionamento com pra que existimos? A gente existe pra fazer cagada e pra fuder com o planeta, tá ligado? É por aí também. Eu acho que é isso. O ceifador de lives, puxa uma cadeira e fique à vontade, vambora. Salve rede. Fala ceifador, tá salvado, tá guardado. Aproveita demais, o Twitter é o lugar que mais tem essa galerinha aí.
E às vezes, mesmo beirando o ridículo, criam umas situações desnecessárias. O atual X, né? Sim. Você tem que entender o seguinte, cara. E aí eu falo com gosto, entendeu? Não é preconceito, é conceito formado. Twitter é o churume da internet, Por entendeu? isso que eu nunca fiz parte dele e jamais farei. Eu tenho lá a conta do Twitter, mas só pra falar assim, Nunca olha, tive. tô em live, é isso. É só pra isso. Eu não posto Twitter, mais nada. Não, TikTok, não, não. não. O TikTok, você sabe, né? Ele é feito pra você passar o maior tempo possível nele, pra te viciar naquilo e, mano, Pois é. nem tchum, nem Como diria quero. a piada do índiozinho, mim tá fora. Me tá fora. Mas assim, e isso tudo é um problema que eu acho que vai se agravar daqui uns anos, entendeu? Eu prevejo um futuro aonde simplesmente você não vai ter mais interação. Se continuar desse jeito, você não vai ter mais interação física com ninguém, entendeu? Porque hoje em dia tá complicado. Cara, eu acho que eu comentei com você. Não sei se comentei em algum episódio que a gente já gravou, mas o cara, um bombeiro, acho que foi nos Estados Unidos, sei lá, salvou uma mulher que estava se afogando no mar e depois a mulher processou o cara porque ele tocou nela sem o consentimento dela. Não, você Querida, não comentou isso, mas assim, é, cara, querida, você é, estava afogada, desmaiada e eu fui obrigado a botar a mão no seu peito e a minha boca na sua para fazer ressuscitação. E você tá me processando? É. E ela processou ele. Obviamente, acho que ela perdeu. Mas assim, se o bom chegou nesse senso tiver ponto. prevalecido, É. obviamente. Mas chegou nesse ponto de tipo. Imagina o seguinte: o cara ele é bombeiro, salva vidas, né? No caso. Ele não pode encostar em você e ele faz o que então? Ele deixa você morrer? E aí ele é acionado por falta de É, socorro. entendeu? Por omissão, né? X já é quase um XXX, pelo que eu fiquei sabendo, tá? Porque nem tenho conta lá. Tá bom, Redianos. O O atual Redi... X, eu tô por fora, eu tô O perdendo Twitter essa virou vibe. X. Agora não é mais Twitter. É X. Não tinha virado o Cuco, Piu Piu Não, ou algo que valha? Cu era outra rede. Era uma rede Ah, tá. indiana que os caras estavam usando enquanto o Twitter estava fora do ar. O certo virou errado e o errado virou certo. É, é. Mas eu atribuo isso ao que a gente está conversando nessas horas todas. Eu atribuo isso ao fato de que, porra, se o pessoal agisse mais como gente, né? Seria uma boa, né? Porque quando você escolhe agir como um animalzinho que quer destruir a vida dos outros, e isso é um fato que acontece muito, né? A pessoa fala um negócio que você não concorda. Não, não no caso a gente, tô falando, mas no geral, né? A pessoa fala alguma coisa que o pessoal não concorda. Ah, vamos acabar com a vida dele, vamos tirar o emprego dele, vamos fazer, sei lá, atacar ele nas redes sociais, vamos ameaçar a família dele. Porra, entendeu? Não é essa que é a galera do bem? E aí você tá tendo atitudes de Segunda Guerra Mundial, é isso? De querer acabar com a vida É, dos a cultura do outros? cancelamento, né, nego? Então, Que é outro assunto que dá pra fazer ponte com o que a gente tá conversando aqui de brincadeiras e tudo mais, como eu falei. sim. Na nossa infância, porra, velho, eu saí na porrada, bicho. Eu apanhei, eu bati, foi uma desgraceira. Eu também. As amizades não acabavam. Tipo, elas poderiam sofrer um hiato, porque foi um momento de confronto que foi elevado ao físico, Uhum. e aí se machuca e tudo mais, e E isso e ficar aquilo. puto, né? E você fica puto, é óbvio, leva um tempo pra digerir, mas depois se esbarrava de novo e a vida retomava. Hoje em dia, você tem por aí essa porra da cultura do cancelamento e que notoriamente é algo que vem de você não dar importância para pessoas. E você não dá importância para pessoas porque você não teve convívio social. Quer dizer, não é a única causa, eu não posso. Sim, é uma das, né? Pelo amor de Deus, eu não posso querer aqui dar uma opinião definitiva e única sobre o assunto, mas eu imagino, eu conjecturo dentro Uhum. do que a gente está falando, que talvez esse seja, sim, um dos reflexos da falta
desse convívio humano ainda na infância e nesse desenvolvimento da personalidade e no ato de tratar com pessoas, Sim. né? Ó, o Regiano falou assim, agir como ser humano, né? É É isso, isso aí. uma coisa que falta muito. Mas se você for pensar, esse negócio de você ter esse tipo de cultura de cancelar pessoas, ele é muito ligado. Vamos traçar aqui. Não estou dizendo que isso é uma verdade ou que isso é embasado cientificamente, não. Só estou traçando um paralelo aqui do que a É que gente nem eu, falou. minha palavra não é definitiva, É, não, pelo amor de Deus. eu só estou traçando um paralelo na ideia que a gente está discorrendo aqui. Que a ideia é o quê? Que as pessoas elas estão deixando de ter essa interação quando crianças e adolescentes. Isso está afetando as pessoas na vida adulta, certo? E assim, a partir do momento que você não dá valor às pessoas, como você mesmo disse, você começa a tratar os outros como objeto a ser cancelado, né? E eu ainda digo mais, Isso é que um início, inclusive, de uma sociopatia, né? Porque pode a ser. sociopatia é a falta de empatia Uhum, que você tem pelo próximo, sim, pelo sofrimento alheio. entendi. É, então pode ser também. Mas o meu ponto é que, como você não teve essas interações quando mais novo, né? Ou teve muito pouco, enfim. Isso, obviamente, eu estou traçando um geralzão, né? Você vai ter os pontos fora de curva que a pessoa teve todas as interações do mundo e ainda assim é um belo de um pau no cu, né? Sim, cara, Não não é tem nada como. como sempre dizemos, Sim, ser humano é complexo e, sim, cara, não exato. é 2 mais 2 igual a 4. Sim. Parada Mas, diferente. mas num geralzão, eu acho que é você perder esse tipo de interação, de você perder esse tipo de conversa, esse tipo de aprendizado, de você tomar não na cara quando pequeno, ele reflete depois muito nesse ponto de cancelar, porque aí cai naquilo que a gente falou do Mário Cortella, de ele dizer que essa geração, não só essa geração, mas as gerações mais recentes, acham que podem, e se acham que podem, eles querem. E se eles querem agora, e se não tiver agora, eles vão brigar. Brigar, né? Entre aspas. E é basicamente isso. Se você for traçar um paralelo, eu penso desse jeito. Eu penso desse jeito e está certo. Se você discorda do que eu penso, eu vou brigar com você. O que é o eu vou brigar com você? Eu vou te cancelar, certo? E aí, você já escala isso para um bagulho completamente absurdo, do tipo, eu vou te cancelar, acabar com a sua vida e tirar todo o dinheiro de você, tá ligado? O É safe. aquela coisa que eu já falo há alguns Uhum, anos, você talvez tenha me ouvido falar isso já na época que nós nos conhecemos. Nós estamos vivendo uma época que está cada vez pior isso, onde todo mundo olha para o próprio umbigo e fala e reclama o tempo todo dos seus direitos. Mas uhum. você não ouve as pessoas falarem sobre as suas responsabilidades e obrigações. Direito todo mundo Tem quer, dever uma ninguém quer, né? frase que os meus pais me ensinaram, sua mãe provavelmente te ensinou, seus avós. Não é uma frase que a minha família tem em copyright. Uhum, É basicamente o seu direito termina onde o meu começa. E a exato. partir do momento que você perde essa bússola que é sim mais facilmente desenvolvida com a interação social, da brincadeira e do Uhum, contato humano desde pequeno, você se torna essa pessoa com maior facilidade, né? Essa pessoa que sim. eu digo no caráter negativo, Uhum, que uhum. cancela, que não liga, que não tá nem aí. Juntou agora um monte de mensagem Eu vou ler e eu meia. quero sua opinião. Tá, Perfeito. então ó, o Ceifas falou o seguinte: às vezes as pessoas nascem ruins. Elas podem ter tido experiências sociais, inclusive, que puseram a teste essa maldade escondida. Basta uma brecha com o mínimo de vantagem possível para aplicar a ação que lhes for conveniente. Eu não digo que as pessoas nascem ruins. Eu acho que elas vão se tornando ruins à medida do que vai passando. Eu acho que para mim o ser humano ele nasce em branco.
Obviamente, ele pode ter tendências a escolher o pior caminho. Tendências quimicamente falando no cérebro, né? Para escolher o pior caminho. Mas aí eu não vou argumentar sobre isso porque eu não sou médico. Mas ele pode ter tendências a escolher. Mas eu não acredito, empiricamente falando, que a pessoa nasça. Assim, tipo, esse nasceu o filho do demônio mesmo. Entendeu? Vamos aqui já exorcizar. Não, eu acredito que é uma caminhada e é questão de escolhas e ambiente, né? O Regiano falou: querer não é poder, o que a minha mãe sempre fala. Aí o Arroz falou: acho que também, ultimamente, em geral, dão mais valor a animais do que o próximo. Para mim, essa ideia vem muito da falta de interação da galera. Aí o Seifa falou: mesmo novo, ficando velho, eu vejo muito isso nas pessoas do mesmo período que eu, da minha geração, e que eu não consigo entender como se chegou a isso. Como as pessoas assim vivem achando que o mundo é delas e só a sua vontade vale, iludidas no mínimo. Aí Internet. é, aí o Grande fator nesse sentido, criação, desenvolvimento e advento da internet. aí Segue. o Arroz. Uma frase que o Enéas diz que vale muito para hoje. Estamos na era do debate. Todo mundo dá opinião sobre tudo, mesmo sobre assunto que não entende nada. Ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma. Todo mundo acha, eu não acho nada. Eu sei ou eu não sei. E aí, por último, o Serras falou aquela história de que proibido a cobiça, o proibido cobiça a curiosidade do homem leva ao mesmo mal, o mesmo ao mal. É, é. E aí, Dan? O que você acha? Cara, começando com o lance do. Tem gente que nasce ruim. Hum. Eu meio que acredito nisso, mas assim, mais voltado para uma linha do que você apresentou. Eu acho que tem pessoas que nascem com uma tendência superior, às vezes extremamente exacerbada, por uma falta de componente químico, um desbalanço, uma má formação cerebral, seja por fator genético ou formação do feto, o que quer que seja, Uhum. que dá uma abertura para esse lado antissocial, né? Se a gente for estabelecer assim só como linha de parâmetro que o bem coletivo, ou seja, o bem social, seria o bom, por assim dizer, o que nós almejamos, e o antissocial, o comportamento egoísta e tudo mais, é a parte ruim da brincadeira. Só para a gente estabelecer nesse momento, não que vá permanecer assim, Uhum. uma linha de pensamento. Então, dentro disso, é óbvio. O que eu coloco, por exemplo, como atitude antissocial? Eu sou um psicopata, eu tenho um desequilíbrio, eu tenho uma total falta de empatia por pessoas e eu tenho, por algum motivo, já uma tendência sei lá, matar bicho, fazer o mal, Uhum. certo? Fazer o errado, né? Experiências, fazer o errado. Então, assim, experiências positivas na minha vida podem contribuir para que eu tenha um maior controle sobre isso e tenha uma melhor bússola moral para seguir e realmente evitar esse meu impulso, que me é natural sendo um psicopata, de fazer o errado. Ou eu tenho aí uma série de outras questões na formação, seja por parte de pais abusivos, ou pessoas que cuidavam de mim, ou pessoas do entorno onde eu vivo, que realmente tem uma tendência maior a propagar atitudes não bacanas, e isso faz eu ficar mais descompensado, né? Então, assim, eu acredito, sim, que tem pessoas que, cara, nascem, não que eu seja religioso ou algo assim, mas com uma alma negra, né? Uma alma realmente opaca, apagada, aquela coisa assim, tipo, demoníaca, vai. Hum. Por outro lado, o ambiente onde você está inserido e o que ocorre com você, como eu disse, é um fator que pode ser absolutamente predominante no ser humano que você vai ser durante a vida. Eu penso também o seguinte: obviamente que você vai ter exceções à regra, como tem muita gente que é humilde, é pobre, lascado e não é ladrão, né?
Então, assim, o ambiente ele vai, na minha opinião, definir você até certo ponto, né? Os valores que te passaram aí e as suas experiências de vida é o que vão ditar todo o resto, né? É o Eu que nós acho. conversamos sobre Monteiro Lobato e a época Sim, dele, por exemplo, quando o pessoal é, quer rebaixá-lo a baixo do cocô da mosca, do cocô do sim. cavalo do bandido, É. entendeu? Tipo, numa época, ou numa sociedade, ou numa tribo, ou num entorno onde você é submetido a um ideal, seja ele qual for, podemos falar tanto de religião, entendeu? Igreja Católica na Idade Média, como podemos falar da questão hoje de, sei lá, você está num meio onde as pessoas do seu entorno todas têm um consumo de pornografia. Aquilo para você vai ser o normal, Sim. entendeu? Se você vive num ambiente onde a troca de tiros é o normal, isso vai te tirando a sensibilidade E vamos botar do que aqui, acarreta. na época do Monteiro Lobato, todo mundo era racista, irmão. Mas é o que eu estou Todo mundo, dizendo. né? Não, mas Independente eu de tô se tratar de um colocando. período histórico ou de uma sociedade, se você for pegar uma tribo X aqui na América do Sul, ou que seja na África, de algum país africano, que ainda trabalha valores ancestrais desde a sua concepção, Uhum, o natural é que as pessoas que compõem essa tribo tenham um pensamento bastante alinhado com os mesmos ideais, independente do que nós acreditamos ser moralmente correto, incorreto, bom, ruim, benéfico, etc. Então é óbvio que isso tem muito a ver. Então o tempo histórico que você está vivendo e a sociedade onde você está uhum. inserido são fatores predominantes, sim, para a sua formação de visão de mundo. Você pode destoar, você pode ser um ponto fora da curva, como nós tínhamos, né, na época de Monteiro Lobato e tudo mais, Uhum. a questão da defesa do direito dos negros e essa questão toda, a grande maioria da sociedade não se comportava dessa forma, Sim. É, entendeu? Então, e você pode ver que não era só aqui, por exemplo, nessa mais ou menos nessa mesma época, você tinha também o H.P. Lovecraft, que era abertamente contra gays e negros, entendeu? É uma questão de época. Todo mundo era assim naquela época. Tô dizendo que é certo? Não. Tô dizendo que era muito errado. Não, não, não muda o fato da época tornar isso certo ou errado. Mas o problema foi o que o Arruiz falou ali, ó. É igual eu falo, eu estudo muito história. Os malucos querem ver o tempo e a mente do Império Romano com a régua moral de hoje, por exemplo. obrigado, Arroz. É, Quisera eu ter lido o seu comentário antes, mas eu espero ter passado exatamente o que sim. você está dizendo aí. E é o que eu e o Cego trabalhamos desde o primeiro episódio. Não Sim. usar Ah, acorda, a mesma chatei. métrica para tratar de tempos passados. Isso é um assunto que a gente Contexto, né? sempre traz muito de forma recorrente. Sim. Aí ele tá Continua falando lá. aqui, ó. Vou subir aqui um pouquinho o chat. Aqui eu li esse do arroz primeiro porque tava bem naquilo que você tava falando. O Regiano falou assim: o maior problema é a família. Muitas famílias de hoje em dia são separadas, então as crianças acabam tendo uma visão errada de algumas coisas. Claro, é a minha opinião, mas a família é a base da criança e de todo o resto. Eu acho que sim, a família é a base e não importa qual o tipo e formação de família, você ter uma família é uma base, principalmente quando você é pequeno e você é dependente de tudo e todos. Mas eu não vejo isso da pai e a mãe, ou o pai, ou a mãe e a mãe serem separados, afetar muita coisa. Por exemplo, o Dé tem pai e mãe casados até É, hoje. eu, É, eu ia eu entrar nesse assunto. eu não tenho, eu só tenho mãe. Então, quer dizer, e estamos aqui firme e forte. Pode ser que, dependendo da mentalidade da pessoa, isso vá afetar mais ou menos. Pode ser que a criação e a informação que você tenha durante a sua infância vai te resolver mais ou menos esses conflitos? Pode ser. Eu, por exemplo, eu tive muito bem resolvido isso desde pequeno. Não me faz falta nenhuma ter um pai. Mas no caso do Dé, por exemplo, ele tem pai e mãe casados até hoje. Deixa eu só acabar de ler os comentários e aí você fala, beleza, Dé? É, Beleza, que eu quero tratar justamente desse assunto da, tá. da família. Falando nesse perfil.
me lembrou do Dahmer. Ele é um exemplo de um caso onde uma pessoa assim às vezes nascem más. E que mesmo com experiências sociais, elas só servem a cabo de teste. Admiro demais esse pessoal cego. Sempre que posso dou uma ajuda. O cara é igual, tá? Isso eu já tinha falado. Tarará, tarará, tarará. Antes que vire moda, eu estive no primeiro episódio, tá? Tá bom então, né? Ok, bora lá, né? Fala Ó, com aí. relação à questão da família. Uhum. Cara, sim, meus pais são casados até hoje, se amam. Tem lá as tretas deles, como todo casal tem, e conforme vai ficando velho a coisa piora, sabe como é que é? Sim. Mas, por exemplo, eu sou divorciado, né? Eu tenho 2 filhos com a minha ex-esposa e ela, antes de me ter como marido, ela já tinha 2 filhas também. A questão da família, cara, quando você comentou aí de pais separados, eu vou te falar o seguinte. Eu e minha ex-esposa estamos nos dando melhor hoje, talvez, em termos da nossa forma de tratar um com o outro, do que nos últimos anos do nosso casamento. E você conseguir passar para os seus filhos que existe o respeito e o carinho e o bem-querer entre os pais, mesmo eles sendo separados, já é uma visão, uma lição de vida muito grande. Isso já contribui para o caráter, porque para o caráter e para a formação da visão de mundo, né? Porque, cara, quem sou eu para desrespeitar a mãe dos meus filhos? Existem 2 pessoas aí nessa jogada. Existe a minha ex-esposa e existe a mãe dos meus filhos. Não existe ex-mãe dos filhos. Exato. Entendeu? Pode Então, existir assim, ex-esposa, ex-namorado, ex-ficante, mas agora ex-mãe ex-mãe, é, ex-filho, ex-pai, isso não existe. é tipo meio Então, grávido. Não existe. pois é. No caso aqui, o cego comentou: Poxa, eu não tive pai e não fez falta. Isso até onde ele sabe. Se ele tivesse tido um pai bacana, alguém que mesmo separado da mãe tivesse mantido contato, tivesse passado Aí valores, seria tivesse diferente. usado o tempo, é óbvio que seria diferente. Poderia ter criado talvez algumas inseguranças, porque pai e mãe não acertam sempre, entendeu? Na verdade, nós erramos mais do que acertamos, mesmo buscando fazer o melhor. Mas a situação que todos nós estamos seria diferente se as condições tivessem sido diferentes. Se eu não tivesse tido um pai, ou se o cego tivesse tido um bom pai, entendeu? Cara, não tem como a gente prever, mas o papel e a presença do pai é tão importante na formação quanto da mãe. Então, quando eu não sei se foi o ceifador, o Redianos, Hum, ou o Arroz que comentou essa questão da família, eu concordo inteiramente que medianos. família é absolutamente imprescindível. Aí, nem que seja a ideia, mesmo com os pais separados, Uhum. quando existe, por exemplo, todo domingo é dia de família. Todo domingo eu fico com a minha ex-mulher e com os meus filhos. Nós passamos o dia juntos e com uma das minhas enteadas também, né? Então, assim, é um momento família, é o dia da semana, já que eu não posso vê-los durante a semana por uma série de questões. Nos domingos é o dia que, cara, é o dia da família, porque sim, eu concordo 100% com você. Família é imprescindível, mesmo quando a família é só o filho e a mãe, ou os Sim. filhos e o pai, Não porque importa a perdeu, porque configuração, né? sumiu na vida, porque. E quando eu me refiro pai, mãe, cara, não vou nem falar de questão de gênero, de sexualidade, Uhum. tipo, isso é irrelevante, tá? É absolutamente irrelevante. Qualquer casal que se una para cuidar de filhos, sendo eles biológicos ou não, isso já é uma constituição familiar, então eu não tenho nenhum tipo de preconceito ou conceito formado que coloque esse tipo de família num nível inferior à minha, Tá mais pra, entendeu? tipo, ter uma figura parental. Não importa qual. E os valores que são passados Uhum. nesses tratamentos. Sim. Mas a figura parental é imprescindível, sim, principalmente
quando se referem a duas pessoas, e aí eu coloco o papel do pai e da mãe, não pela questão do masculino e do feminino, ou em algo nesse sentido. Poderiam ser inclusive duas mamães ou dois papais. A questão é você colocar na criança, a partir da questão da família, os valores da família, que é uma conjugação de duas partes. Então você tem diferentes visões de mundo que estão sendo trazidas a conhecimento dessa criança, e ela, com o tempo, vai aprender, pelo menos é o que se espera, que ser diferente, ter uma opinião diferente da sua não é errado. Entendeu? Contanto que, obviamente, você não vai se juntar com uma pessoa para criar filho se você não tiver um mínimo do mínimo do mínimo do mínimo em comum com essa pessoa em termos de valores. Caso contrário, foi uma transa que você deu e que gerou uma gravidez, mas que assim, cara, a gente não tem nada a ver, então uma das partes talvez seja melhor até realmente sair para dar espaço para que uma outra figura parental entre no caminho, porque óbvio que você não pode ter uma total dissonância de ideias sendo passadas para as crianças, né? Existe o valor da família que você configura durante a criação da sua família. Mas eu acho que eu já falei bastante desse assunto, acho que eu já cansei a orelha de todo mundo, e tem mensagem do pessoal aí, e também coloca o seu posicionamento aí, Cegueta. O Regiano fala assim, sim, tudo depende, mas quando há uma separação saudável, ajuda muito a criança. Infelizmente, nem todos os términos terminamos bem. É brigando um com o outro e jogando a culpa no outro, mas sempre tudo depende mesmo. Tudo depende mesmo. E além de tudo, não é nem o caso de você terminar puto. É o caso de você começar a fazer alienação parental na criança. E aí, mano. Isso não pode ter. Aí. Mas é o que mais tem, né? É. Então é o que mais tem, infelizmente. Aí o ceifador falou: às vezes um casamento precisa de espaço, né? Tem que ter harmonia. E quando se tem filhos pequenos, essa harmonia não tem que bastar para os pais apenas, mas ser passada a mesma sensação para os filhos. Às vezes não dá, de Por isso fato. que eu me divorciei. Não existia harmonia. Isso ia prejudicar os meus filhos. Estou falando do meu caso. Juntando com o que foi dito aí, cara, nenhum término, quando aparece, é bacana. Ele é doloroso. Existe, independente da questão sentimento, existe toda uma construção de uma história que você tem com essa pessoa, inclusive no caso, no meu caso, né, que teve frutos, que são os filhos, e isso torna todo o processo mais difícil. Não é bacana, não foi tudo 100% harmonioso na nossa separação, mas a partir do momento que pelo menos você consegue se entender e fazer entender e colocar a sua opinião, que o que importa de agora em diante na relação ex-companheiros são os Olha a filhos. mensagem! Atenção chat. Pausa para um comunicado importante. Problemas com calvície? Fale com Hazar. Se não resolver, pelo menos você verá que nem é tão calvo assim. Tá vendo? Pois é. Então, assim, a partir do momento que pelo menos consegue se criar uma linha de comunicação onde o que importa são os filhos, e ambos os lados realmente dentro do papel que passarem a assumir a partir desse momento, fizerem por onde cuidar dos filhos, é o que importa. Aí ele Entendeu? continua falando aqui. Às vezes não dá, de fato, e acabam se separando. Mas a relação pai e mãe não pode se desagarrar dos filhos nunca. E o amor fica presente, né? E aí ele continua. Eu amo meus pais, apesar de ter visto aquela união idealizada na minha cabeça sendo destruída no momento que meu pai saiu e levou as coisas dele enquanto eu estava fora. Mesmo descobrindo os desentendimentos deles e o que infelizmente eles não têm essa harmonia um com o outro. Não tem como rebaixar a família nem um com o outro, só não dá pra mim. Enfim, foi quase um desabafo, falei horrores, mas a intenção é, se o papo estiver ajudando vocês de alguma maneira, eu acho que já é uma coisa positiva, né? Aí o Galera, eu acho que a gente devia até mudar o nome. Em vez de papo de boteco, a gente devia colocar sessão de higiene mental, porque a ideia é essa, e essa interação, inclusive, tá maravilhosa. Sim.
É isso aí, galerinha do YouTube. A live vai continuar, mas para você está chegando no final. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Vem pra cá, interage com a gente. Temos o exclamação oi para ver todas as interações. Exclamação rede para as redes sociais. E exclamação Discord pro asilinho do velho. Lembrando aqui sempre que quando tem vídeo novo no YouTube e quando tem live na roxinha, eu aviso no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter, beleza? Temos também os comandos de som da live que você pode assistir aqui, ganha os seus remedinhos, que são os pontos do canal, e aí você gasta para mandar um sonzinho pra nós, tá bom? Pra vocês é game over, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e falou!